Jornal Nova Brasil. Brasília. Entrevista. Muito bem, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o presidente da OAB-DF, o Paulo Maurício Siqueira, que gentilmente atende nosso convite nesta manhã. Presidente, bom dia para o senhor, bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Nova Brasil FM, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. E, ouvinte, vamos situar, então, você que nos acompanha, a gente tem falado bastante aqui na programação sobre o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, o PDOT. É um instrumento aí importante, né, para o planejamento, para o desenvolvimento sustentável do DF. E a OAB abriu uma consulta pública que está disponível até o próximo dia 30, justamente para que a sociedade civil possa contribuir diretamente ali pelo site, enfim, ou né, abrindo um protocolo na OAB com sugestões para esse plano. Te pergunto, presidente, por que é tão importante que essa consulta esteja disponível e por que é tão necessário que a população possa contribuir com a construção desse plano? O PDOT talvez seja uma das leis mais importantes que influenciam diretamente a vida da população, porque ele vai direcionar como vai ser a ocupação do solo, vai direcionar como vai ser a realização do transporte público, educação, saúde, como vai funcionar a nossa vida. E a Ordem dos Advogados do Brasil percebeu a necessidade de participar ativamente desse debate agora na Câmara Legislativa, se iniciou no Executivo, também participamos ali das audiências públicas e da elaboração do projeto de lei complementar, e agora a gente chama a população, as entidades, empresários, associações em geral, para trazer essas contribuições críticas que possamos concentrá-las e levar à Câmara Legislativa, que esse é o momento definitivo, é onde vai sair a lei complementar nova para a gente ter a nossa cidade organizada. Presidente, o PDOT está com a previsão de ser votado ainda esse ano que vem é ano eleitoral, a Câmara Legislativa provavelmente não vai querer mexer nisso. A gente sabe da necessidade, da importância de a cidade se adaptar, mas, ao mesmo tempo, esse olhar atento para que ela não sofra efeitos maléficos, eventuais efeitos maléficos desse crescimento. Tem como equilibrar essas coisas? Ter uma Brasília que avança, que não é engessada, mas que respeita o urbanismo e a vida de quem aqui mora, presidente? É exatamente o que a gente precisa fazer, que os técnicos, principalmente, analisem isso, mas que a gente tenha um crescimento ordenado. Não adianta a gente permitir o surgimento de novas cidades, de regiões com densidade e concentração de pessoas em excesso, e aí você vai ter gargalos de trânsito, você vai influenciar até na temperatura dos locais, você vai ter a concentração de serviços públicos sem ali a essencialidade, sem concentrar e entender qual é a realidade daquela população. Então, o PDOT, na verdade, é como se fosse a nossa linha mestre de funcionamento da cidade. E sem essa participação popular, você permite que, eventualmente, interesses que não sejam da sociedade civil prevaleçam nessa situação. Então, é por isso a importância de cada cidadão, de cada cidadã, participarem conosco, que está aberto para todos, não só para associações, entidades de classe em geral, mas para o cidadão mesmo, para a dona Maria, o seu José, que percebe ali, olha, na minha região, o PDOT está permitindo a verticalização em excesso, está regularizando áreas rurais que não deveria. A gente quer receber essas observações para concentrar e participar do processo legislativo. Muito bem, quero lembrar você, ouvinte, então, prestando esse serviço, que essa consulta pública está aberta, como a gente falou, até o dia 30 de setembro, que as propostas recebidas vão ser analisadas pela comissão responsável da ordem entre 1º e 6 de outubro, e aí depois, né, presidente, elas vão compor um documento técnico que vai ser apresentado em uma audiência pública no auditório da OAB-DF no dia 7 de outubro, para que sejam feitos ali os ajustes finais e tudo mais, antes desse documento ser encaminhado ao governo do DF. A gente sabe que é um momento em que as entidades e instituições que podem contribuir com essa proposta precisam ser ouvidas, não é? No meio de todo esse debate, esse diálogo tem acontecido do lado da ordem, especialmente, mas também de outras instituições, com integrantes da Câmara Legislativa, com integrantes do governo do DF, com os responsáveis por essa parte técnica. O senhor nota que há espaço para que haja essa troca de ideias e de contribuições? O GDF fez um bom trabalho. A gente está atrasado, na verdade, o PDOT antigo é de 2009, a gente já está 16 anos defasados da realidade do que é o crescimento da nossa cidade.
das nossas cidades, não só Brasília, e a gente percebe o quanto nós mudamos nesses últimos anos. Então, foi feito um trabalho denso por parte da área técnica do GDF, tanto na Secretaria de Habitação, CODAB e outros órgãos, e agora a gente chega para poder fazer as críticas naturais. Qualquer texto merece seus ajustes e necessidades. São 300 e tantos artigos, e nós reconhecemos o esforço e o bom trabalho feito até agora. Mas a gente precisa ter algumas contribuições. A gente percebe que é preciso estabelecer uma segurança jurídica nesse documento, verificar exatamente o que vai ser revogado, o que vai ser alterado, deixar claro quais vão ser os critérios que vão ser utilizados a partir de agora. A gente tem o eixo da regularização fundiária, principalmente em áreas rurais, que vão ser agora incorporadas nos centros urbanos, que precisam ter sua consequência em várias outras áreas bem analisadas. Então, você tem expansões como o 26 de setembro, você tem ali o Sol Nascente, você tem condomínios rurais na região de Sobradinho, Itapuã, tem muitas áreas crescendo, verticalizações surgindo que precisam ter o entendimento desse impacto no trânsito, em várias questões. E a gente vai, então, estabelecer esses eixos de trabalho para que, na audiência pública, nós ouçamos todas as entidades, concentremos essas posições e a gente vai partir para o diálogo com a Câmara Legislativa, que também foi muito receptiva, tá? Pediu que nós participássemos disso, porque a OAB é, ao fim e ao cabo, a principal entidade da sociedade civil para concentrar essas informações. Presidente, eu parto do princípio de que todos os envolvidos na discussão do PDOT amam essa cidade e querem o bem dessa cidade, né? É um assunto que não é novo, não dá para dizer que nasceu agora o PDOT, a gente até comentava antes de entrar no ar aqui, que é um PPCub, que você ouvinte já ouviu falar tanto também, que a gente acompanhou aqui a tramitação na Câmara, é um PPCub turbinado. Não dá para fazer a toque de caixa, mas também a cidade não pode esperar tanto algumas mudanças, então está todo mundo junto para olhar para esse PDOT com o carinho que ele merece. Que pontos, que temas do PDOT mais preocupam o AB, presidente? O impacto ambiental na cidade vai ser muito relevante, né? Vão surgir novas áreas urbanas, isso traz consequência em escoamento de água, esgoto, ampliação de serviços. Você tem que estar preocupado se uma escola, se um hospital, se vai estar preparado para receber aquilo, se as vias do Distrito Federal vão sofrer as adequações necessárias para o escoamento de trânsito. Você estava falando do transporte ou do transtorno há pouco. Isso tudo vai ser objeto de tratativa no PDOT. E a gente precisa entender essas contribuições da população que sente na pele essa realidade. Então, a OAB percebeu alguns pontos que precisam, sim, de ajustes, apesar de reconhecer que o texto foi trabalhado de forma técnica, e deixando claro isso, que não há uma crítica objetiva. O texto é ruim, não, mas ele precisa de contribuições. E sem essa participação popular, fica aquele jogo de opiniões setorizados. A gente está tentando exatamente concentrar todos os pontos de vista. Se você perguntar para o urbanista, ele vai achar que a densidade que está sendo determinada em regiões é ruim. Se você perguntar para o setor imobiliário, ele queria que fosse o dobro. A gente tem que achar o ponto médio. E aí a OAB está tentando ser um árbitro exatamente nesse sentido. Presidente, às vezes a população cansa de participar da vida pública, né? Porque diz o seguinte, que eu, Dona Maria, seu José, Fernando, ouvinte aqui da Nova Brasil, vou fazer me metendo num negócio desse. Esse negócio já está certo, as cartas já estão à mesa, eu não vou participar de nada porque a minha participação não vai mudar o curso da história. Está errado esse pensamento, presidente? Completamente errado. O processo legislativo está em aberto e é onde a gente tem o palco, os representantes do povo ali para poderem, de fato, ouvir os anseios. E, apesar de, obviamente, haver acordo do governo de tentar um eixo central, e faz parte, é um jogo político que se tem, mas o momento de apresentar as críticas precisa ser respeitado e a Câmara Legislativa também vai realizar audiências públicas, quer trabalhar com isso. Eu conversei com o presidente Wellington, a deputada Jaqueline, que é a relatora, também tem feito um trabalho de fôlego. E eu acho que a gente precisa agora trazer essa contribuição para que lá na frente, se tiver algum tipo de reclamação, diga, nós começamos desde o processo de elaboração. Ótimo. E se for o caso de precisar judicializar alguns temas, você inclusive legitima esse processo. Nós indicamos desde o início que havia regularidade tal. E ainda assim persiste, pode ser que se chame o Poder Judiciário a resolver essas questões. No caso do PPCub, a gente teve uma participação popular, Yane, que fez a diferença, que mudou muita coisa, né? Sim, muita mobilização. Os vetos do governador Ibanez, boa parte deles veio
desses alertas, dessas cutucadas que a sociedade fez de no uma PPCU. pressão popular também, Sim. no fim das contas, quando foram vindo a público alguns dos trechos que desagradavam a população ou que desvirtuavam o que se esperava, não é, para esse plano aqui da região mais central de Brasília, isso surtiu efeito. Na realidade, a gente tem visto que a população, quando se mobiliza, acaba conseguindo muita coisa, né? E a gente noticia muitas vezes, presidente, voltas atrás. Então, quando alguma coisa não é feita com muita exatidão ou com o estudo necessário, depois tente-se voltar atrás para corrigir uma coisa ou outra. Dando um exemplo que vai de outra frente, mas a gente noticiou ontem aqui que uma faixa exclusiva que foi instalada de maneira talvez sem o estudo necessário ali na região de São Sebastião, do Jardim Botânico, na semana passada, tiveram de voltar atrás agora, porque talvez não houve os estudos necessários. Teve um desgaste. Teve né? um problemão e tudo mais, e eles estão voltando atrás. Então, a ideia justamente é esgotar as discussões agora, apontar tudo que tiver para ser apontado, para que quando esse plano de fato sair, for aprovado, para que isso, quando se efetivar, seja uma coisa o mais definitiva possível. Sem dúvida. Tem exemplos como instalação de área urbana, pessoas morando ali no setor de inflamáveis. Não precisa ser muito técnico para perceber que você não pode botar pessoas morando perto de lugares que você tem um risco enorme de segurança. Qualquer coisa você tem ali um risco de acidente, crianças e adultos morando numa região dessa, não faz sentido. Foram pontos, por exemplo, que se tinha a intenção no PDOT de se permitir e durante a fase de elaboração ainda no Executivo se vetou. Ainda existem gargalos dessa natureza, vão surgir cidades novas. A gente está regularizando áreas que foram objeto de invasão. Que tipo de política pública, que tipo de exemplo que a gente quer dar para a população? Você tem que pensar que a gente está ali trabalhando a cidade para os próximos 10 anos, pelo menos. E essa é a visão que a gente quer levar da sociedade civil para o Congresso, agora para a Câmara Legislativa. E eu acredito que vai ser bastante interessante essa participação da população. A OAB está de portas abertas para todos, para que a gente tenha, de fato, essa participação popular nesse processo legislativo. Presidente, vamos concluir reforçando, então, o convite para que a nossa audiência da 97.5 FM, que é enorme nessa hora do dia, em todo o Distrito Federal, participe junto com a OBDF desse acompanhamento do caminho do PDOT. Então, até o dia 30 de setembro, nós estamos com os nossos canais na Ordem dos Advogados do Brasil, pelo site, pelo nosso protocolo, recebendo todas as críticas, sugestões, elogios. Você pode, inclusive, fazer o upload de documentos, se você precisar, para poder trazer as suas provas, documentos que influenciam no processo. No dia 30 a gente encerra, vamos fazer a depuração de todas as informações e no dia 7 vai haver, dia 7 de outubro, às 9 horas, no nosso auditório, vai haver uma audiência pública aberta a todos que queiram participar, trazer mais contribuições e nos ajudar a consolidar essa posição. E, na sequência, iremos à Câmara Legislativa entregar esse documento e participar do processo legislativo. Maravilha. Nova Brasil vai estar lá no dia 7. Presidente, é muito bom ver a OAB participando, ativa, viva, de algo que mexe tanto com a nossa cidade. Parabéns a vocês e o espaço está aberto aqui na Nova Brasil. Esse foi Paulo Maurício Siqueira, conhecido como Poli, presidente da OAB-DF. Obrigado pela gentileza de ter vindo até aqui. Obrigado a todos, contem sempre com a OAB.